adeptos do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora 10 segundos para fazer isso e você vai nos ajudar imensamente. Já aproveita para fazer tudo isso agora. Se deixar para o final do vídeo, pode ser que vocês esqueçam. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e compartilhe nas redes sociais. Hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 35, versículo 1 e vamos até Gênesis capítulo 35, versículo 29. O capítulo 35 já se inicia com Deus conversando com Jacó. E Deus diz assim para Jacó, volte, retorne lá para Betel, naquele mesmo lugar em que eu te encontrei pela primeira vez, quando você estava fugindo do seu irmão Esaú, tá? Então lembre-se que Jacó, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão Esaú, isso há mais de 20 anos atrás, ele enganou os seus parentes para poder tirar a bênção do próprio irmão. Esaú, quando percebeu que o seu irmão tirou a sua bênção, ele ficou muito irritado e jurou Jacó de morte, tá? Então, por causa disso, Jacó teve que fugir. Então, Jacó saiu de Canaã, da casa dos seus pais, com a ajuda da sua mãe Rebeca, e estava tentando fugir para a casa de Labão, do seu tio Labão, que fica em Padã-Arã. Quando ele estava na cidade de Betel, Deus apareceu para ele, fazendo promessas, dizendo que ia lhe proteger e que ia levá-lo até Padã-Arã em segurança e trazê-lo de volta a Canaã também em segurança. E Jacó daí fez um voto a Deus, realmente, se o Senhor me trouxer, fizer tudo isso que está me prometendo, eu vou, o Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, também será o meu Deus. Acontece que Jacó saiu de Canaã, foi para Padã-Arã, Deus o protegeu, Deus livrou a Jacó das garras do seu tio, que vivia também o enganando, e o trouxe de volta para Canaã. O que acontece é que Jacó acabou esquecendo de cumprir a parte do voto que ele fez a Deus. Então ele voltou para Canaã e não cumpriu a parte do voto. Então Deus veio aqui, apareceu para Jacó novamente, meio que cobrando dele que ele cumprisse esse voto que ele havia feito quando eles se encontraram naquela ocasião, ainda em Betel. Tá? Então Jacó fala então para todos os que viviam com ele, peguem seus amuletos, peguem os seus ídolos e tudo aquilo que faz referência, que remete aos deuses pagãos, vocês entreguem para mim. Nós vamos lá para Betel, o Deus que eu encontrei lá, para qual eu fiz um voto e que prometeu me ajudar e que me ouviu naquele momento de angústia, quando meu irmão queria me matar. Eu fiz uma promessa para esse Deus, eu fiz um voto para esse Deus, ele cumpriu a parte dele, agora eu preciso voltar lá para Betel para erguer um altar para esse Deus. E eu quero que vocês se purifiquem, que vocês troquem as suas roupas para a gente então ir até Betel. Jacó então ele pega os ídolos que as pessoas lhe entregaram, pega os brincos, e esses brincos não são brincos de ornamento, por uma questão estética. Esses brincos, eles faziam referência aos deuses pagãos, e as pessoas usavam esses brincos, para se proteger, por uma questão supersticiosa, tá? Então aqui, quando Deus veio cobrar Jacó para ele voltar para Betel, Jacó teve, digamos assim, um despertar, ele relembrou de Deus,
né? Ele relembrou que ele fez aquele voto para Deus, e ele percebeu que ele estava deixando o seu povo acabar se enveredando, né? E chegando mais próximo e cultuando os falsos deuses. Então Jacó teve ali um despertar, dizendo: não, eu fiz uma promessa para Deus, eu preciso cumprir essa promessa, e eu não vou deixar a minha família, meu servo, as pessoas que vivem comigo, se desviar do caminho, tá bom? Jacó então pegou os ídolos e os brincos, né, que as pessoas que viviam com ele lhe entregaram, e então ele enterrou esses ídolos e esses brincos ao pé de uma grande árvore que ficava perto de Siquém, tá? Ele, então, lembrem-se que no episódio passado, Jacó ficou muito bravo com seus filhos Levi e Simeão, porque eles acabaram, né, tomando uma atitude. Quem quer saber melhor, o link está na descrição, é só clicar no link e assistir o vídeo anterior para ficar sabendo tudo certinho o que aconteceu. Então Jacó ficou bravo com a atitude de dois dos seus filhos, né, o Levi e Simeão, e ele falou para os seus filhos, né, agora os fariseus, os cananeus, eles vão olhar para a gente com desconfiança, com ódio, e eles podem vir atrás de nós, tá? Quando Jacó então enterrou aqueles ídolos, aqueles deuses, o terror de Deus acabou caindo em Siquém e nas cidades próximas, de tal forma que todo mundo ali, né, os possíveis adversários de Jacó, acabaram ficando com muito medo e não o perseguiram, né? Acabou deixando Jacó em paz para que Jacó e seus familiares pudessem cumprir a promessa que ele havia feito para Deus, tá? Eles então acabam chegando em Betel. Jacó constrói ali um altar em Betel conforme ele havia prometido para Deus, tá? Neste momento, a Débora, né, a ama da mãe dele, né, a ama de Rebeca, que era mãe de Esaú e Jacó, ela morre, tá? Então ela é enterrada ao pé de um carvalho, né, que estava ali na proximidade, tá? Esse carvalho acabou recebendo o nome de Alon Bacute, que significa o carvalho do pranto, tá? Então isso está relatado no versículo 8. Esse versículo 8 ele acaba passando muitas vezes desapercebido, mas ele tem muito significado, tá? Dá pra gente tirar muitas informações desse versículo 8, tá? A Débora era a ama de Rebeca, que, como eu disse, a Rebeca era a mãe de Esaú e Jacó. Então lembrem-se lá atrás, quando a gente estava falando ainda de Abraão, lembre-se que Abraão pediu para um de seus servos ir até a casa dos seus parentes lá em Padã Arã, né, e encontrar uma mulher para o seu filho Isaac. Então, o Abraão pediu para o seu servo ir lá para a casa dos seus familiares, a quilômetros de distância, para conseguir uma mulher para o Isaac, tá? Chegando lá, o servo então encontra a Rebeca. Daí lembre-se que Rebeca, ela queria voltar, né, para se casar com Isaac, ela queria voltar com o servo para Canaã, com o servo de Abraão, para poder então se casar com Isaac. Os seus familiares na ocasião falaram: não, fique aqui, espere mais alguns dias, né, pense melhor na situação para ver se ela mudaria de atitude, né? Mas ela não, ela foi firme e falou: não, essa daqui é a vontade de Deus, eu estarei fazendo a vontade de Deus, e eu vou sim lá para Canaã com o servo de Abraão, e eu vou me casar com Isaac. Então, tá, nesse momento, a Bíblia diz que que a sua ama a acompanhou lá para Canaã, tá? Naquela época, naquela ocasião, a Bíblia não cita, não diz que o nome dela é Débora, tá? A gente só fica sabendo aqui no capítulo
35 do Gênesis, que o nome da ama de Rebeca é Débora, tá? Naquela ocasião, apenas é citado que a ama de Rebeca a acompanha, tá? Então isso tem muito significado por causa do seguinte: a Débora, muito provavelmente, ela tinha também familiares, tá? E ela acabou deixando esses familiares para trás para poder acompanhar a Rebeca, tá? E uma das funções da ama era ajudar na criação dos filhos, né? Então, quando Rebeca teve, né, Esaú e Jacó, com certeza a Débora ajudou a cuidar deles. Muito provavelmente, isso não está escrito na Bíblia, mas muito provavelmente a Débora carregou os dois no colo, talvez tenha até dado de mamar para eles, tá? Então isso é muito importante. Do jeito que é escrito aqui no capítulo 35, no versículo 8, a impressão que nós temos é que a Rebeca já havia morrido, tá? E que Débora era uma figura bastante querida, tá? Tanto que Jacó estava acolhendo, ela estava morando com Jacó. Muito provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas uma hipótese bastante provável é que Débora foi até Jacó dizer: olha, sua mãe Rebeca faleceu. E Jacó gostava tanto, né, tinha tanta estima por Débora, que acabou a acolhendo no seu grupo, tá? E outra coisa importante que a gente pode tirar desse versículo 8 é o seguinte: a Rebeca, ela foi lá, ajudou Jacó a enganar o seu marido, né? Ajudou Jacó a enganar o seu filho mais velho para que ele recebesse a bênção, né? Naquele momento parecia que ela estava fazendo a coisa certa, né? E fez de certa forma a coisa certa, fez a vontade de Deus. Porém, eu falei que haveria consequências, né? E uma das consequências que Rebeca teve, né? Uma das consequências dessa atitude de Rebeca foi que ela ficou 20 anos, né? Mais de 20 anos sem ver o seu filho Jacó, né? Enquanto seu filho Jacó, o seu filho preferido, estava na casa de Labão, ela acabou falecendo, né? Sem nunca mais voltar a ver o seu filho preferido, tá? Então é um versículo curto e a gente pode entender várias coisas, né? Que a Débora é uma pessoa querida, né? Provavelmente tanto por Esaú quanto por Jacó, tanto que ela passou a fazer parte da família. Aqui a Bíblia cita a morte dela e ela foi enterrada, né, perto de um carvalho. Então assim mostra que ela teve um enterro de pessoa importante, tá? Então Jacó a acolheu e deram um enterro digno. Então isso mostra que Débora era muito querida, né? E a Bíblia acaba citando a morte dela, o falecimento dela, e nem sequer fala da morte de Rebeca, talvez por ela ter enganado o marido, né, ter enganado o próprio filho mais velho, tá? Então eles estavam lá em Betel. Deus novamente aparece para Jacó e reforça, né? O seu nome não é mais Jacó, o seu nome será Israel, tá? Lembre-se disso, tá bom? Deus novamente reforça a aliança que ele havia feito já com Abraão, com Isaac. Ele reforça agora essa aliança e a promessa que ele havia feito para Abraão e para Isaac. Ele reforça agora tudo isso para Jacó, tá? E Deus ainda passa a seguinte mensagem para ele, né? Seja prolífero, se multiplique, você dará origem a uma nação e a uma comunidade de nações, reis estarão entre os seus descendentes. E após revelar isso e após fazer todas essas promessas para Jacó, Deus então se eleva naquele lugar em que ele estava falando com Jacó, tá? Jacó então ele acaba levantando uma coluna de pedra. Ele faz uma oferta de bebidas junto, né, dessa coluna de pedras e acaba ungindo
com óleo essa coluna. E após fazer isso, Jacó então ele parte de Betel. Ele já havia cumprido o voto, né, que ele prometeu a Deus, né? Deus novamente reforçou a aliança com Jacó e com todo o povo de Israel, e assim Jacó então parte de Betel, tá? Durante a viagem, quando eles estavam ainda perto de Efrata, e Efrata é o antigo nome da cidade de Belém, quando eles estavam ainda perto de Efrata, a Raquel, ela começa a dar à luz, e é um parto bastante difícil. Ela acaba sentindo bastante dores, tá? Ela acaba tendo complicações nesse parto. A mulher, né, a parteira que estava acompanhando, ela falou, não tenha medo, você vai ter outro menino. E a Raquel, como eu falei, ela teve complicações durante esse parto, e ela estava prestes a falecer, ela estava prestes a morrer, e logo antes de falecer, ela pede para o menino ser chamado de Benoni, tá? Que significa filho da minha aflição, filho do meu sofrimento, tá? Ela então dá este nome a um menino, e ela acaba falecendo. O Jacó então pega o menino no colo e muda o nome dele, né? E ele passa a ser chamado de Benjamim, que significa o filho da minha direita, tá? Ou então filho do sul, né? Porque os outros 11 filhos que ele teve nasceram lá no norte, né? Enquanto eles estavam lá no norte, e aqui eles já estavam mais ao sul, e foi o único filho de Jacó que nasceu mais ao sul, tá? Então Benjamim pode ter também esses dois significados, tá? Então eles saíram ali de Betel. Nesse meio tempo, então a Raquel, ela dá à luz, tem complicações durante o parto e acaba falecendo. O menino sobrevive e recebe então o nome definitivo de Benjamim, tá? Então eles prosseguem, continuam viagem. A Raquel foi enterrada naquele local onde ela faleceu. Eles acabam então seguindo viagem, acabam chegando a Migdal Eder, tá? E ali eles fazem um acampamento. Enquanto eles estavam vivendo ali no acampamento, Ruben, que foi o filho, que é o filho primogênito de Jacó, foi o filho que a Lia lhe deu, ele acaba se deitando com a Bila, né? Que era a serva de Lia, tá? E Bila era uma concubina do seu pai. Então essa atitude do Ruben foi muito desrespeitosa. E Israel, ele fica sabendo do que o filho aprontou. No capítulo 35, parece que não vai haver consequências dessa atitude de Ruben, tá? Mas bem mais pra frente a gente vai ver que não é bem assim, tá? Que essa atitude de Ruben vai acabar lhe prejudicando, mas isso a gente vai ver bem mais lá na frente, tá? Como nós falamos, o Israel, né? Jacó fica sabendo do que o filho aprontou ali com ele, e Jacó, né? Israel, ele acaba indo visitar o seu pai, né, chamado Isaac, tá? Então ele vai para Manre, que fica em Hebron. Ele vai lá então visitar o seu pai. E Isaac então, né, vem a falecer com a idade de 180 anos, tá? E Isaac então foi enterrado pelos seus dois filhos, Esaú e Jacó, que já haviam se reconciliado. Então nós tivemos o primeiro patriarca da Bíblia, que foi o Abraão, depois veio Isaac, né? E depois Jacó. Abraão já faleceu, né, há bastante tempo. E Isaac, nós estamos vendo aqui a perda dele, né? Então agora ficamos apenas com o último patriarca da Bíblia, né? O Jacó, tá? Então nós terminamos um ciclo aqui. Nós estamos terminando a era
dos patriarcas, tá? Da Bíblia. Lembrando que os patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó, né? Os dois primeiros já faleceram e agora nós vamos acompanhar o final da vida de Jacó e como que surgirão as 12 tribos de Israel. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa de novo. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.